ora, muito boa tarde a todos. Não era suposto ser eu a falar neste momento, mas sejam bem-vindos ao Centro de Cidade Digital do Valongo, nesta iniciativa incrível pela Câmara Municipal, juntamente com a CDI Portugal, e temos agora a nossa apresentadora, Priscila Andrade. Bem-vinda. Uma grande salva de palmas. Enfim, vou ser eu a moderadora neste incrível painel, mas claramente Ramiro Teodósio tem aqui uma vertente de comunicação espetacular e estamos perante o CEO da FTW for the Win. É assim? Exatamente. Pronto, espetáculo. Temos também o Marcos Oliveira da Agency Clan, é isto, estou a dizer bem os nomes. Exatamente. Ana Salcedo da Zero Waste Lab e a Diana Ataíde da BetClick Apogee. São todos nomes fáceis de dizer, certo? Ok, espero ter passado esta missão. Bom, nós estamos perante pelo menos 3 grandes clubes, não são de jogos físicos, mas de jogos virtuais. Ok, portanto, ligados aqui à vertente de gaming. Estamos a falar de equipas que fazem gestão de jogadores, managers, coaches, voluntários, não é? Não querendo entrar para este caminho de comparação, mas entrando já, é algo semelhante a um clube do Porto, do Benfica, do Sporting, ok? É algo semelhante, mas de novo aqui na vertente do gaming, ok? E vamos perceber um bocadinho, aqui passando para o lado do Marcos. Quer dizer, eu lanço a pergunta a todos, que eu acho que é isto que nós queremos saber, na verdade, é por isso que viemos à 3ª edição do Swiss Innovation Summit, que é perceber se conseguimos ganhar muito dinheiro a jogar jogos. Será que isto é possível? Marcos? Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, a resposta é clara, é sim, como acho que toda a gente aqui consegue corroborar. Atualmente a indústria do gaming cresce tanto, já possibilita a este tipo de atletas terem uma vida completamente em que o seu trabalho... Não fujas com o microfone, única, agora está bem? O seu trabalho é único e exclusivamente isto, e quando falamos em ordens de grandeza, eu vou falar do Counter-Strike, o que eu conheço mais, no Tier 1, ou seja, as equipas, o Real Madrid, o equivalente ao Real Madrid do CSGO, os jogadores ganham mensalmente salários na ordem dos 5 dígitos, ok? De salário apenas. Depois existem toda a questão dos prémios, que são milionários, todos os contratos com marcas, etc. E mesmo em outros campos competitivos que não este, o Real Madrid, em equipas mais amadoras, já existe a possibilidade de operarem completamente só focados neste tipo de trabalho. Por isso eu digo que sim, sem dúvida. E tu fazes aí Counter-Strike. Para quem não percebe nada, que é o meu caso, o que é isso, Counter-Strike? Counter-Strike é um jogo, é um first-person shooter, é um jogo de tiros, em que as equipas competem 5 contra 5, é um tactical shooter. Existem muitos outros títulos, o League of Legends, que já devem ter ouvido. Existem, no fundo, uma série de esportes que neste momento canalizam uma grande parte dos recursos que existem disponíveis das marcas. E este é um dos títulos que canaliza esse tipo de receita, sim. Mas basicamente são vários e múltiplas as formas de jogo que existem e nada assim. O FIFA, por exemplo, que para a maior parte das pessoas deve ser mais óbvio, o Fortnite, que as pessoas também devem ter algum filho que já lhe pediu uma skin num tempo ou outro, portanto há uma série de títulos que sim, canalizam uma grande parte da verba atualmente. Temos aqui presentes pais que tenham gamers em casa ou que até sejam mesmo aqui gamers? Alguém se quer identificar? Ok. Mais alguém? Podem dizer à vontade. Não? Não. Olha, ok, pronto, e já parte do princípio que eu é que não sou gamer de CS, LOL e FIFA, mas sei de alguém da equipa aqui do CDI que é, não é? Não se identificaram, mas podiam se identificar. Que competências é que as pessoas que jogam ganham ao jogar um jogo como o CS, um FIFA, um League of Legends? Alguém quer avançar? Eu posso começar. Há algumas cognitivas óbvias, não é? Como o tempo de reação, por exemplo, que dizem que tem uma componente genética elevada, mas consegue ser treinado. E depois não só isso, o espírito de equipa, o espírito de grupo, por exemplo, o CS é um tactical shooter. Não dependemos apenas da nossa skill individual, mas do coletivo, não é? E de como comunicamos com o coletivo para poder ganhar a ronda e, consequentemente, o jogo. Ou seja, esse skill de comunicação e ter uma comunicação límpida, também organização. Atualmente existem analistas, coaches, que analisam a vertente do jogo e que precisam deste deep work, ou seja, de concentrar, de ver o que nós chamamos demos, repetições de outros jogos. Portanto, já há um conjunto de skills que são apuradas neste tipo de jogos, não é? Começo por aí, não sei se alguém consegue... Acima de tudo, há o desenvolvimento básico das soft skills, não é?
E já desde muito jovens nós acabamos até por lidar com o inglês e com outras línguas e naturalmente em termos dos videojogos acabamos por ser obrigados a perceber muito de inglês, inclusive a comunicar em inglês. No caso, por exemplo, do CSGO, pode apanhar uma equipa em que tem estrangeiros, em que a língua normalmente comum utilizada é o inglês. Olhando para os clubes e tendo em conta aquilo que nós temos de forma transversal, e chamando-se mesmo clubes, por mais sabemos, associações, organizações, equipas e etc. não deixam de ser clubes, porque olhando para uma estrutura típica de um clube de futebol ou de desporto, a estrutura típica de um clube de esportes não deixa de ser diferente. Aliás, da mesma maneira que a Betclic Apogee, apesar de estar aos dias de hoje muito focada e direcionada aos dias de hoje e sempre no FIFA, ou seja, tem uma modalidade, era como quase comparar que neste momento a Betclic Apogee neste momento tem apenas futebol. Não é por causa disso deixa de ser um clube, deixa de ter psicólogos, deixa de ter marketing managers, aliás, marketing manager, ter treinadores e tudo mais. No nosso caso, enquanto FTW, temos 13 modalidades, portanto já seríamos quase 13 modalidades, portanto já seria o futebol, basquetebol, voleibol, handball, por aí afora, fazendo um paralelismo em relação ao desporto tradicional. E isto também permite com que surjam não só novas profissões, porque isto às vezes falamos muito da tecnologia e tivemos a falar muito aqui daquilo que as AIs e tudo mais fazem com que possam deixar de existir certos e determinados postos de trabalho, mas o que é certo é que também a evolução tecnológica, porque quer queremos que não, esportes é devido à evolução tecnológica, também acaba por criar ou novos postos de trabalho ou transversalmente transportar as antigas carreiras ou as carreiras mais tradicionais, olhando por exemplo para uma psicologia ou até mesmo para um designer, para esta indústria. Olha, e os gamers, assumindo que também têm esse posto de trabalho, têm aqui algum limite de idade? Ou seja, a partir dos 35 anos deixam de jogar, como acontece no futebol, por exemplo, futebol físico? Chega aí um ponto em que deixam de jogar e vão para outros patamares ou não? Cientificamente ainda não existem dados suficientes para haver essa avaliação. Supostamente com a idade nós perdemos alguma capacidade em termos dos reflexos, mas por exemplo se perdemos mais... Pronto, mas podemos perder, por exemplo, uma capacidade em termos dos reflexos, mas podemos ganhar outro tipo de know-how. Isto é como quase olhar para um jogador de futebol que se calhar, olhando por exemplo para um Cristiano Ronaldo, se calhar já não corre tanto, mas com o conhecimento que adquiriu anteriormente acaba por ser mais eficiente. Portanto, aqui não deixa de ser muito diferente, mas não existe limite de idade. Aliás, a minha mãe joga Clash of Clans. Muito bom, muito bom. Não parece haver, complementando, não parece haver também evidência em relação a isso. Um estudo que fizeram, por exemplo, do tempo de reação, que, como disse, tem mais uma componente genética, consegue ser treinado. Fizeram um tracking de um jogador que já está há muitos anos no circuito competitivo, já desde o CS 1.6, em 99, o Forrest, que alguns devem conhecer. E, por exemplo, não há nenhuma evidência que ele tenha perdido cognitivamente o tempo de reação. Imagina-se que um jogador pare de jogar por ciclos de motivação, não é? Normalmente a idade de reforma de um jogador é a minha, sensivelmente, 31 anos, 30 e tal, mas prende-se com os teus ciclos de motivação, ou seja, ele já fez uma determinada verba, já se vai preparando para amealhar dinheiro de outras formas, a partir do streaming, a partir da geração das próprias marcas à volta dele, e já não precisa ter essa pressão competitiva constante, que é competir a alto nível, não é? Que viajam. Ainda há pouco tempo saiu um report dos Complexity e fazem 210 voos por ano. Isto não é uma vida muito estável para alguém que quer consolidar a família, por exemplo, e é muito por esses motivos e não tanto pela deterioração das suas capacidades cognitivas. Pelo menos é o que se sabe até agora. Ok. Oh, Diana, tu também és gamer? Não és gamer? Eu não sou gamer, não. Mas olha, mas tu achas que quando estamos sentados à frente de um ecrã, enquanto mulher, sente-se algum tipo de desigualdade de género no jogo? Ora bem. Da tua observação, sabendo que não és gamer. Mas... Sabendo que eu não sou gamer, eu não posso atestar acerca disso, mas eu sei que existe essa diferenciação. Temos aqui o Ramiro ou o Marcos, podem dar exemplos mais concretos, e nomeadamente nas modalidades em que eles trabalham, há até modificadores de voz para que as mulheres, para que não se saiba que é uma mulher que está a jogar, sob pena de ser prejudicada, digamos assim, no jogo. No que respeita ao FIFA, que é onde eu trabalho, temos claramente um circuito competitivo para mulheres muitíssimo mais reduzido daquilo que é para os homens. Portanto, logo por aí,
nota-se claramente uma diferenciação nesse sentido. Também a ver com o número de pessoas que jogam, não é? Se jogam muitos mais homens, eles evoluem muito mais do que as mulheres, há uma procura diferente. Mas sim, mas aqui eu se calhar, para corroborar, passava ali a palavra Sim. talvez ao Ramiro, que ele tem os dados concretos daquilo que acontece. É uma dor de cabeça. É uma dor... As mulheres são uma dor de cabeça, não é? Sim, mas isso é sempre. Não, estou a brincar. Eu não São uma posso- dor de cabeça, não- é uma não dor de posso cabeça, falar. mas é no bom sentido nesta questão. Para nós, enquanto clube que existimos há 11 anos, a Caminho Doce tem sido um desafio muito interessante. Há discriminação. Não vamos, isto muitas vezes colocamos, por exemplo, Portugal como não, nós somos um país que não discrimina, não é xenófobo, não é racista e tentamos passar muito essa imagem, mas o que é verdade é que neste ponto existe discriminação. Existe a forma de reação que nós, ao longo destes anos, temos nos apercebido muito, que é de um 8 a 80, que é, entra uma menina, ou uma senhora no lobby é como se entrasse dentro do campo de futebol. Porque às vezes eu utilizo os termos do gaming e depois fico com gente do lobby, mas o que é isso do lobby? Olha, não sei, deve ser uma coisa gira, qualquer que eles têm lá O para lobby do casa. hotel, o lobby Exatamente, do hotel. pronto. Entram no lobby e existem duas reações muito típicas, que é uma automática da rejeição, que é, opá, pronto, olha, lá vai mais um, mas não sabe jogar absolutamente nada, se eu preciso vai estar aqui aos gritos, feita histérica, uma coisa assim do género. Como existe o outro contraponto, que é de, olha, fixe, porreiro, ainda bem, olha, há quanto tempo é que jogas, como é que começaste e tudo mais, bora lá, vamos ganhar, fazer e acontecer. Portanto, não tenho dados estatísticos para dizer o que é que ocorre mais ou menos. Sei que, e não é só uma questão nos videojogos, eu acho que continua a existir muita discriminação a vários níveis, seja do que for, em determinadas áreas e até mesmo no desporto, porque se nós olhamos para os esportes eletrónicos e como a Diana, sim, não me enganei no nome, a Priscila sabe, eu sou terrível com nomes. Sei bem, já me chamaste de Jéssica, Sim, portanto. mas eu sou o primeiro a reconhecer. Se olharmos, por exemplo, para o FIFA feminino, temos menos competições, há uma limitação, mas se olharmos para o futebol, temos algumas Champions das mulheres, não é? No futebol tradicional também não temos. Ou se temos, mas e em termos da cobertura? Temos a mesma que nos outros meios? Não. Pronto. Então, de certa forma, também existe uma discriminação, não é? Portanto, olhando para isto e precisamente esportes, ainda existe também muito uma dúvida se vamos considerar os esportes eletrónicos como efetivamente um verdadeiro desporto, ou cultura, ou entretenimento, ou lazer. Existe também esta discussão académica, pode-se dizer. Aqui também é importante perceber que, atendendo ao paralelismo, temos que o desporto tradicional acaba por acontecer o mesmo, acaba por aquilo que são as manchas não tão vincadas ou desenvolvidas em termos culturais no desporto da mulher ou da presença da mulher, acaba também por acontecer nos esportes. Nós, FTW, tentamos converter isso. Aliás, temos equipas femininas, forçamos a que haja esse movimento, por assim dizer. Vamos sempre por uma via, porque isto também depois temos de ir de uma forma politicamente correta, não é? Não é politicamente correta, é com patinhas de lã, como se costuma dizer, porque nós, enquanto clube, sendo um dos clubes de referência a nível nacional, não podemos dizer agora temos aqui uma equipa feminina de Valorant ou de CSGO, porque vão logo dizer, é competitiva, vão é para ganhar, e depois o que é que acontece? Pronto, e depois o que é que acontece? Assim que perdem, é porque são X, Y e H. E então aquilo que politicamente nós internamente decidimos foi, ok, é uma equipa competitiva, mas não vamos anunciar como equipa competitiva, vamos anunciar como equipa de criação de conteúdo que também compete. Ou seja, o público assim vai se focar muito mais na questão da criação do conteúdo, de acompanhar nas live streams e etc. E não vai tanto naquela questão do então já ganharam, então já perderam, porque também não queremos induzir essa pressão sobre as nossas meninas. Há um caminho a fazer. É um caminho a ser feito, mas é um caminho também cultural muito fora desta área. Muito daquilo que se passa nas escolas, muito daquilo que é a formação dos mais jovens. Nós, também foi falado aqui que os crimes mais violentos estão a reduzir em termos de taxa, mas aqueles são os crimes mais banais, discriminações, bullying e tudo mais, cada vez aumentam mais. Portanto, isto também tem a ver uma questão cultural e o papel que todos nós temos aqui, seja os pais, seja os professores, seja até o PT de musculação em fazer com que a pessoa que está a ensinar não seja sexista ou machista e coisas do género. E falaste aí dos pais, não é? E, portanto, aqui certamente os gamers passam por situações de exclusão de várias formas. Sim. Assim como gamers não interessa, não é? Mas aqui em concreto para os pais,
Qual é que será aqui o papel deles, não é? Quando determinada pessoa passa por este tipo de situação, que obviamente temos os amigos que nos são próximos e que estão sempre lá, mas os pais estão em casa, não é? Estão sempre a receber o filho ou a filha nesta situação. Qual é que é aqui o papel dos pais quando isto acontece? O que é que lhes podemos dizer? O papel do pai pais, é essencial ou dispensável. É a forma como eu vejo. E digo que é essencial ou dispensável por duas vias. É a mesma coisa como olharmos para, mais uma vez, o desporto tradicional, e eu trago sempre muitos paralelismos para este tipo de plateias, porque pode não estar tão relacionada com esta área, para perceber. Uma coisa é o pai que leva o filho ao treino de futebol, que acompanha o filho, que vivencia a experiência do filho e quer é que ele evolua, seja ou como jogador de futebol ou como ser humano, quer que seja. Outra coisa é o pai que vai e acompanha o filho para o jogo de futebol e dá o tempo todo a ofender o filho, ou a colocar pressão em cima do filho, ou a adjetivá-lo DNN de coisas que no fundo só vai promover frustração no jovem ou no jovem adulto e até limitar o seu desenvolvimento. Nos esportes é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, temos os pais que apoiam os filhos de forma incondicional, temos os pais que pressionam demasiado os filhos porque, como já foi mencionado aqui, é uma indústria que também promove a remuneração, portanto a ganhar-se dinheiro. E depois temos os pais que têm grandes dificuldades em que, como não são de uma geração tão digital, não conseguem perceber. E normalmente a reação, não vou falar do resto dos seres humanos, mas pelo menos do português, é quando não conhece, rejeita. É quando não tem conhecimento, rejeita. Não é bom, não gosta. Isso é uma porcaria. O miúdo passa horas ali embaixo. É uma coisa horrorosa. Está sempre agarrado ao telemóvel, ao computador, aquilo eu não sei. Eu não sei, depois para ali aos gritos, não sei o quê. Tem de lá chegar às 11 horas da noite e desligar-lhe o monitor. Aquilo é uma coisa horrorosa. Eu não sei o que é que ele está a fazer. Mas já não existe problema nenhum também, nem do pai estar a ver a telenovela até à meia-noite, nem a ver jogos de futebol. É tranquilo, sem problema algum. Pronto. Posto isto, aquilo que é importante, como em tudo na vida, é existir aqui um equilíbrio dos pais, e aliás não estavas cá, mas a Cátia estava quando eu vim cá dar a formação aos jovens, que é, falem com os pais. Porque às vezes este problema é mais um problema de comunicação do que outra coisa. É explicar. Não percebes? Ok, pai, vem cá pela mãozinha, eu vou-te explicar. Porque da mesma maneira que o pai lhe explicou o que é que era 1 mais 1, ou o que é que era X ou Y de profissão, etc. Também cabe aos filhos ensinar aos pais. O gaming, os esportes e aliás, tudo quanto é tecnologia até é uma porta para que as gerações se cruzem e até criar bons momentos em família. Nem que seja como a Nintendo Switch, estão os dois a dançar no meio da sala, felizes da vida, porque isto, a questão dos videojogos não é só a questão do jogo competitivo. Temos várias plataformas, e neste caso, falando precisamente da Nintendo, em que tem Just Dance, tem mesmo que é Nintendo Sport, ou seja, podem fazer desporto. Aliás, na altura da pandemia foi, por exemplo, uma das consolas que mais vendeu precisamente por causa disso, e um dos jogos que mais vendeu, que é, podem fazer desporto na própria sala com o auxílio dos videojogos. A tecnologia como um meio, não como um fim, não é? Exatamente. Esse é o mote. E agora passa aí, Ana. Senão eu não me calo. Ana Salcedo, o que é que tudo isto estamos aqui a falar também tem a ver com sustentabilidade? Como é que isto se interliga? Tem alguma coisa a ver? O facto de estarmos à frente do ecrã a jogar, de que forma é que isto mexe com o nosso planeta? Sim, e é uma dimensão que não é tão palpável, não é? E por isso é muitas vezes descartada, e principalmente neste universo de gaming que está a crescer. Diz que há mais de 3 bilhões de gamers no mundo neste momento, é quase metade da população, não é um número pequeno. Não é? E o impacto principal é digital, não é? Portanto, consumo energético, mas também de mobilidade, porque no caso das equipes profissionais, há muitas deslocações. E foi esse o desafio que me foi lançado enquanto consultora ambiental da BetClick Apogee, que desde a gênese queria ter realmente um compromisso ambiental, mas o que nós descobrimos foi que não existiam ferramentas que permitissem calcular o impacto do gaming nesta particularidade de setup, digamos assim, que é os gamers têm os equipamentos todos quitados, assim, até não é um nível de consumo energético mais elevado que um computador normal, com N monitores, muitas vezes estão nas suas casas, em diferentes países, com mixes energéticos diferentes e, portanto, usar médias aqui era completamente irreal. E o que nós fizemos foi criar uma aplicação, portanto, uma calculadora que permitisse aos jogadores, à equipe criar uma equipe, aos jogadores criarem os diferentes perfis dos equipamentos, que está depois ligado a um timer, que pode ser
clicado manualmente, mas também pode ser incorporado no calendário, na calendarização de treinos, competição, consulta do psicólogo, o marketing, etc. E mesmo eu, que não sou gamer, não é? Na minha empresa também uso esta ferramenta hoje em dia para calcular o impacto digital de toda a nossa equipe. E os números são incríveis, porque no fundo só podemos atuar, ou melhor, o mais eficiente é atuarmos, não é? Perante o nosso impacto se os conhecermos. E foi isso que foi, assim, pronto, um bom salto, foi criar esta como é que se diz, ferramenta, que permitiu depois à BetClick, à Apogee, diminuir o seu impacto e com noção, não é, de o que cada mudança fazia, e com isso foi a primeira equipe carbon neutral neste universo de esportes, e pronto, e sempre a tentar melhorar, mas depois ainda demos aqui um passo à frente, porque em duas frentes, não é? Por um lado reunimos imensa informação, não é? Que mesmo nós não sabíamos, e fizemos um documentáriozinho que vai ser passado agora a seguir esta conversa, e unimos todas estas ferramentas de cálculo. Há uma que é assim mais fácil, só um simulador, e a outra é mesmo para a criação de equipes, e colocamos numa plataforma chamada Gamers for the Planet, grátis para qualquer equipe ou qualquer gamer poder calcular o seu impacto ambiental. Tem depois também dicas de redução e tem também uma explicação sobre offset, no fundo, porque infelizmente quem vive no mundo digital não pode deixar de o fazer, mas a recomendação daqui é também entender este caminho do offset, que é no fundo uma compensação. Eu faço um bocado mal, tento diminuir e depois vou compensar, e nós acreditamos que essa compensação seja feita em projetos de regeneração realmente credíveis e principalmente a nível local, que é para quebrarmos esta distância, não é? Não ser pagar alguém do outro lado do mundo um clique para ir plantar uma árvore, mas principalmente os gamers que estão muito enfiados em casa se envolverem diretamente. E foi esse caminho, não é? E é aqui também um desafio que lanço aqui ao Ramiro e ao Marcos para também se unirem a esta Gamers for the Planet. E só para rematar, também é importante dizer, não é, que este é realmente uma indústria que está a crescer gigante, de forma gigante, e este compromisso ambiental e ao mesmo tempo é muito competitiva. Portanto, já há aqui um pool de separação, e é mesmo importante nos dias em que vivemos que haja estas plataformas de união por causas maiores, não é? Que permitam também pensarem juntos como é que até o esportes pode evoluir, não é? E ter até mais oportunidades, e que seja pelo menos esta responsabilidade ambiental que venha, pronto, que venha de dentro para fora e que permita... E antes deste desafio, não é, que aqui lançado, conseguem dar exemplos concretos para percebermos de uma forma mais visual de como é que é possível, ou como é que no vosso dia-a-dia conseguem reduzir esta vossa pegada ecológica? Claro que sim. Acima de tudo, uma das coisas que nos surge quando falamos em pegada de carbono, etc., é entender que, e isto acontece transversalmente, nós trabalhamos remotamente e, portanto, não há deslocação, não há? Há pouco problema nesse sentido. Então, foi mesmo muito importante para nós começarmos a medir. Até estávamos a ter essa conversa lá fora há bocado, e é inacreditável. Se vos desse os números, nos últimos 8 meses, sensivelmente, eu gosto de dizer assim para chocar, atenção, matamos mais de 1000 árvores. Portanto, estamos a falar de uma equipa que trabalha de casa, que joga. Portanto, era preciso, efetivamente, conhecer, acima de tudo, como diz a Ana, acima de tudo, ok, de onde é que isto está a vir, como é que podemos medir para realmente podermos tomar ação específica em conformidade. Nomeadamente, no nosso caso, e muito ao encontro daquilo que o Marco estava a dizer, que o Ramiro estava a dizer, as equipas deslocam-se tremendamente por causa da questão competitiva, para não falar depois do consumo dos vários equipamentos, computadores, monitores, as câmaras, as Playstations, tudo isso a gastar com força, vamos dizer assim. Portanto, em termos práticos, aquilo que acontece na BetClick Apogee, para além de uma monitorização constante de todo o equipamento que está ligado, há uma preocupação naturalmente em desligar no final também para poupar, mas principalmente há uma atuação direto nas viagens. Nós percebemos logo nos primeiros 6 meses que 90% deste impacto viria provavelmente das viagens. E então, questões até bastante simples que implicam
da parte da gestão, neste caso, de logística, de planeamento, portanto, começar a usar transportes públicos, comboios, metros, autocarros, sempre que possível. Mesmo dentro da equipa temos a felicidade de poder ter alguns transportes elétricos, alguns carros elétricos, que priorizamos nesse sentido. Mesmo a organização de carros conjuntos, quando é necessário. Obviamente que não vamos daqui para a China de carro, não é? Mas essa contabilização tem que ser feita para que depois possamos neutralizá-la. Mas mesmo a própria escolha dos provedores de energia, por exemplo, é uma das questões que nós trabalhamos de imediato e que resultou logo numa diminuição significativa do nosso impacto, na própria escolha dos equipamentos que vamos usar, procurar equipamentos mais eficientes neste sentido, que possam ajudar. Também acontece bastante aqui no FIFA, aqui os meus colegas poderão depois confirmar o resto, equipamentos estragados, porque é um bocadinho, as pessoas enervam-se, partem as coisas e estragam-se algumas coisas, portanto é preciso uma renovação às vezes dos equipamentos, também procurar, digamos, não é reutilizar, portanto recondicionar ou reproporcionar, recondicionar um bocadinho os equipamentos. Pode não dar para competitivo, mas dá para outras opções. E eu creio que mesmo qualquer um de nós poderá, não todas, mas assumir aqui um compromisso um bocadinho maior de fazer algumas destas alterações que possibilitem sim compreender então o impacto. E naturalmente aqui junto com os meus colegas nós gastamos 1000 árvores, a For the Wind deve gastar com 13 modalidades, digamos que... E a For the Wind tem uma catedral, não tem, é? Portanto, tem, e também sei, aqui até passava, porque eu sei que a For the Wind, ainda que não seja carbono neutro como nós, que tem muitas preocupações neste sentido. Sim. E que tem feito um trabalho excelente na procura da sustentabilidade. Ramiro, fala-nos rapidamente, porque temos a Carta está ali já a dizer que terminou o tempo. Sim, portanto... é muito rápido, temos procurado fazê-lo e eu aceitei o desafio da Ana e o Marcos também. Mas explica o que é a Catedral. A Catedral de Esportes basicamente temos o Estádio do Dragão, não é? E temos o Estádio da Luz e depois temos a Catedral dos Esportes, no fundo é a Gaming House da FTW. É um investimento que o clube fez em termos de imóvel e muito rapidamente, antes que a Cátia venha ao palco tirar-nos cá de cima, nós conseguimos, e daí também o desafio da Ana ser bom para nós, porque há coisas que nós não conseguimos medir a partir de casa. Isto é aquilo que neste momento está na própria, se aliás permitir, vou passar a ela que é para isto não parecer biased. Se puderes dizer neste momento quanto é que está a ser produzido, é aqui deste lado. Aqui 5.20 kW, é isto? Exatamente, e está a ser consumido. Isto a ser consumido aqui, é isto? Exatamente. 2 kW. Ou seja, estamos a enviar para a rede. 3.20. Pronto, e neste momento, ou seja, a casa, neste momento nós estamos a consumir 0 da rede e estamos a enviar para a rede. O próximo passo que nós vamos fazer é precisamente adquirir baterias. Não conseguimos a questão das árvores, mas segundo a aplicação nós conseguimos plantar já 20 árvores. Pronto, já não é mau. Não destruímos mesmo, mas já em teoria. Mas isto também requer investimento e a questão também também a tecnologia, por exemplo, das baterias de lítio, dos painéis solares e tudo mais, ser mais acessível. Aqui também cabe ao Estado, que já houve o fundo ambiental e que deveria existir novamente o fundo ambiental para promover até para o bem-estar e no fundo o ambiente é de todos. Ana, é caminho que se faz. Queres deixar aqui o desafio só para... Qual é o próximo desafio? Partilhada. Todos temos um peso de responsabilidade e podemos muito apontar os dedos, como aqui no universo do gaming há a Flame for the Planet Alliance, que é das Sony, Playstation, não é? Eles têm uma responsabilidade grande em termos de hardware. Desculpa, não interromper-te. Vocês estão a ouvir a Ana? Estão a ouvir? Sem microfone. Eu tenho uma voz forte. Pronto. Tem uma boa projeção. Mas nós não deixamos de ter a nossa
cota parte. E, portanto, é isso, é assumir. Antes de apontar os dedos, bora fazer bem o trabalho de casa, que é para depois podermos construir pontes e até mais pressão para que os mecanismos, não é, dos quais também dependemos, possam evoluir. E fica esse o desafio. Uma responsabilidade que não seja um peso, mas seja assim mesmo uma motivação boa. Ok. Caríssimos, obrigada pelo vosso tempo. Gostaríamos, obviamente, de continuar mais tempo, como sabem, mas conseguimos tocar assim alguns pontos importantes e que vão de encontro a esta inclusividade no gaming, não é? Na área da igualdade de género, nos ciclos de motivação, na longevidade, na sustentabilidade, na questão dos pais e de todos aqui os players, não é? Envolvidos. Vamos agora ver rapidamente um documentário. Eu diria que não é o Start the Game, mas é o Restart the Game, não é? Eu sei, é Restart the Game, portanto aqui Exatamente. Também, é isso. Portanto, eu pedi uma grande salva de palmas aqui para este painel e saímos